E aí, gente, boa noite. Paz do Senhor, vocês estão bem? É motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez, podendo estar expondo, mais uma vez as Sagradas Escrituras aqui para os irmãos. Das últimas vezes que eu estive aqui, estive pregando, ajudando, na exposição da Epístola de Tiago, na Epístola de Filipenses, e agora, pela graça, estou aqui tendo essa oportunidade maravilhosa de estar expondo o capítulo 2 de Gálatas. É muito importante, a gente... Muito obrigado, viu? A gente está aqui podendo expor as Sagradas Escrituras para os irmãos, é algo de suma importância em nossas vidas, e eu espero que o Senhor de fato comunique ao seu coração aquilo que Ele deve falar com vocês, e que vocês venham sair daqui de fato abençoados pela palavra de Deus, Desde já, gostaria que os irmãos abrissem comigo aí na Epístola aos Gálatas, e no versículo de número 11, capítulo 2, verso de número 11. Quem foi encontrando, diz célula. Aleluias. O Senhor é maravilhoso de nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Hoje, infelizmente, eu recebi a notícia da perda de um amigo, de um colega de escola. A pessoa tinha a minha idade, e isso faz a gente refletir acerca da vida, acerca das coisas que acontecem, Era uma pessoa que veio caminhando comigo desde do primário ali, até a formatura. Depois eu não tive mais nenhum contato, mas querendo ou não, é um jovem, é uma pessoa que a gente que teve essa perda aí, e faz a gente refletir sobre a vida, E é de grande gratificância estar aqui hoje com os irmãos, e espero que nós venhamos sair daqui gratos e indesculpáveis por ouvir a palavra de Deus, Assim diz o texto. Todos acharam? Aleluia. Assim diz o texto. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes chegaram alguns da parte de Tiago, e ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo-os os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Repitam comigo: diante de todos. Você é judeu, mas vive como gentio. Diante de todos. Portanto, por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus, Nós, judeus de nascimento e não judeus pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Grife essa parte aí: pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos nós mesmos que somos pecadores, será então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus,
pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Isso é maravilhoso, irmãos. Gostaria que os irmãos fechassem os olhos para que nós fizéssemos uma oração introdutória e que o Senhor ele venha comunicar aos nossos corações. Pai, o Senhor é bom, Deus, e a sua bondade transcende o universo, Pai. O Senhor, meu Pai, pela sua soberania e autoridade, Pai, através da tua palavra, o Senhor criou os céus e a terra. Pai, de acordo, meu Pai, com os decretos do Senhor, meu Pai, prove ao Senhor sacrificar o teu filho na cruz, para a redenção, meu Pai, pela justificação, pela fé, aos que creem no seu santo nome. Pai, eu te engrandeço e te louvo, Senhor, pela essa oportunidade, Pai. Pai, que aqui, meu Pai, não venha sair, meu Pai, coisas fúteis e vãs, filosofias ímpias e mundanas, mas sim a tua sagrada escritura, a sua palavra sendo pregada, Senhor. Que a palavra do Senhor, ó Pai, venha falar aos nossos corações hoje, e que nós venhamos sair daqui justificados cada vez mais. Que nós venhamos sair daqui, meu Pai, cada vez mais santificados na sua palavra, Senhor. Pois ainda assim, sendo pecadores, Pai, ainda assim sendo falhos, o Senhor nos amou. E nenhuma condenação há para os que estão no Senhor. Pai, eu te louvo pelo teu filho, eu te louvo por essa oportunidade. Amém e amém. Temos aqui no capítulo 2 algo muito interessante, né? No último culto tivemos a exposição do capítulo 1, hoje estaremos dando continuidade a partir do versículo 11, porque já teve o capítulo 2, do 1 ao 10, estaremos dando, eu vou tentar, né, dar uma continuidade aí, do verso 11 até o verso 21, né? Hoje eu, durante a tarde ali, montando o sermão, até mandei uma mensagem para o Edgar, eu falei, seu mano, acho que não vai dar não, porque somente os três primeiros versículos aqui já me gastaram bastante tempo, né, ali de estudo, de pesquisa, para poder estar aqui trazendo uma explicação mais fiel possível para os irmãos. E essa explicação, ela se trata de um momento em que Pedro, né, ele vem de Jerusalém até Antioquia. Ali, né, até então não se sabe do que se trata essa ida de Pedro até a cidade. Porém, temos aqui uma divergência e um assunto muito importante a ser tratado, em que Pedro, quando ele chega, né, de forma imediata, ele está ali comunicando com os irmãos, tendo comunhão com os irmãos, conversando com os irmãos, se alimentando com os irmãos, e até um certo momento chegam alguns, né, que se dizem serem da parte de Tiago, que começam a olhar para Pedro de forma diferente. Pedro, temendo essas pessoas, Pedro ele se aparta ali dos gentios. Também juntamente com Pedro, aqueles que também eram judeus se separam dos gentios, né? Na última vez que eu estive aqui expondo a epístola aos Filipenses, no capítulo 3 eu falei sobre os libertinos, né? Que eram aqueles que queriam viver uma vida deliberada, uma vida sem a palavra de Deus. E eu também tinha citado um pouco os judaizantes, que eram aqueles que queriam imputar sobre os cristãos da época a lei como um critério também de salvação. Só que o foco naquele dia era os libertinos, né, que queriam viver de forma deliberada. Hoje eu estarei falando sobre os judaizantes. Quem eram esses judaizantes, né, que chegaram, que se ajuntaram e foram para os gentios com o intuito de fazerem eles olharem para a salvação pela fé com um acréscimo, né, uma necessidade de executar a obra da lei. Então, aqui nesse momento aqui é um momento de suma importância. Eu peço que os irmãos fiquem aí com a Bíblia do seu lado, né, para, se eu falar alguma coisa de errado, pelo amor de Deus, me corrijam, né, mas expor aqui o texto de forma mais clara possível para os irmãos, né? Pedro, quando ele chega a Antioquia, ele comunica com alguns irmãos, está ali, ele é recebido, né, pelos irmãos da igreja da época onde que ele estava, na Antioquia,
quando ele é recebido ali, ele tem uma comunhão selada com os irmãos. Ali ele está vivendo de acordo com os princípios ensinados por Cristo, né? Tendo ele em mente que o evangelho, ele é um evangelho universalista, né? Não um evangelho voltado somente para o povo judeu, mas um evangelho que abrange toda a nação mundial, no quesito de que todos estão abertos a ouvir a mensagem do evangelho e a crer no nosso Senhor Jesus Cristo, né? A mensagem do evangelho, ela não é uma mensagem somente voltada para um público, né? Interessante que lá no livro de Atos nós vamos ter quando Paulo ele vai até lá no capítulo, no versículo 1 aqui, Paulo vai falar sobre isso, né? Quando ele vai até Jerusalém e lá Pedro, Tiago e João, se me falha a memória, eles designam Paulo e Barnabé para os gentios e eles para os da circuncisão, ou seja, não que havia duas óticas do evangelho, né? Mas sim haviam pessoas que foram designadas para os judeus e pessoas que foram designadas para pregar para os gentios. Tinha pessoas que foram pregar ali para o povo judeu, né? Pedro, Tiago e João, e Paulo e Barnabé que foram pregar para os gentios. Isso é algo de muito importante, né? Essa carta, creio que já foi falado aos irmãos. Alguns dizem que pode ser, né? Que existe a hipótese dessa carta ter sido a primeira carta que Paulo escreveu, né? Uma carta muito bem elaborada, uma carta bem interessante e uma carta que tem algo diferencial em comum das 13 que Paulo escreveu, que é o quê? Que normalmente, né, quando alguém ia escrever uma carta na época, eles já começavam atribuindo a autoria da carta, quem estava enviando e o motivo, né? Aqui Paulo ele já chega falando que ele tinha que falar. Ele fala assim, tô surpreendido, né? Estou surpreendido. É como se ele estivesse aqui na minha frente, aqui na frente de vocês, e vocês fossem os irmãos da Galácia, e ele olhasse assim e falasse assim: irmãos, estou surpreendido, estou surpreso, porque de forma rápida vocês estão abandonando o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, por outro evangelho. E ele já inicia falando assim, ele não inicia falando a paz, irmãos, Paulo, após Jesus, não, ele já inicia falando de grande surpresa. Eu estou surpreso, né, de observar que os irmãos estão abandonando a fé de tal maneira, abandonando aquele evangelho que eu ensinei a vocês de tal maneira, por falsos irmãos. Paulo ele vai chamar os judaizantes, né, de falsos irmãos, porque eles queriam atribuir a justiça de Deus mediante a fé, eles queriam atribuir isso também à lei de Moisés, né, que um critério de salvação seria o caso que os irmãos gentios eles só seriam salvos, nós só seríamos salvos se nós crêssemos em Jesus mediante a fé, mas também, né, executasse a lei de Moisés e a sua dieta, né, como não comer carne de porco, não comer carne contaminada, etc. Então aqui Pedro só o versículo 11 aqui, ele já vai ser um pouco extenso, né? Que eu estarei aqui explicando o que Paulo ele trata aqui. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. A primeira coisa que Paulo ele faz aqui, ele é defender o seu apostolado. Além dos judaizantes, eles começarem a imputar a lei nos gentios, a obrigá-los a quererem executar a lei, eles também criticavam o apostolado de Paulo. Ele está assim, vocês conhecem Paulo, né? Paulo que é o pastor dessa igreja aqui, né? Mas você sabe que Paulo ele não andou com Jesus igual os de Jerusalém, não, ele não viu ele pessoalmente. Alguns chegavam a afirmar tal coisa. Porém aqui Paulo, ele além dele defender muito bem o seu apostolado, né? Durante toda a escritura a gente vai ver Paulo, ele defendeu o apostolado dele de forma bem interessante, de tal maneira que quando Paulo ele fala sobre o seu apostolado, ele fala assim: olha, eu não precisei, né? Eu não recebi essa função de homens, né? Eu não fui designado para isso pelos homens, mas o próprio Senhor encarnado, o próprio Cristo, ele apareceu a mim no caminho de Damasco e me designou para tal ministério. Ele me designou para anunciar o evangelho aos gentios.
Tanto que o próprio Pedro, em sua epístola, ele vai confirmar isso, ele vai confirmar o apostolado do próprio apóstolo Paulo. Isso é muito interessante. Quando Paulo, ele afirma, ele já começa dizendo, olha, quando eu contemplei, né, quando eu vi a postura condenável de Pedro, eu o enfrentei face a face. Isso é muito interessante, porque é como se eu não fosse ninguém, fosse um ímpio, eu chegasse aqui, por exemplo, e o Edgar é o pastor da igreja, eu começasse a chegar assim, começasse a confrontar o Edgar. Quem sou eu para confrontar o Edgar? Mas aqui nós estamos falando de alguém que estava em um mesmo nível de ministerial, em um mesmo nível, de tal maneira que ele pudesse chegar para o Edgar e falar assim: Edgar, você está errado nisso. Você está errado nisso. E o mais interessante é a parte que eu pedi para os irmãos grifarem aí, que era uma correção pública, né? Uma correção pública. Vou tentar aqui ser o mais rápido possível. Ele vai falar assim: olha, eu confrontei face a face por uma atitude condenável, né? Aqui o fato de Paulo ter feito esse confronto, né? Essa correção a Pedro na frente de todos, em momento algum, irmãos, eu quero que vocês entendam que Paulo, ele estava tendo algum intuito de querer se sobressair sobre Pedro. Ele não estava dizendo: olha, eu estou aqui te corrigindo, eu sou maior do que você. Não, ele não estava dizendo isso. Ele não estava querendo ser maior do que Pedro naquele momento, de forma alguma. Até porque ambos reconhecem o ministério de cada um. Ambos se reconhecem como apóstolos, escolhidos por Deus, eleitos pelo Senhor, servos de Cristo, para anunciar as Sagradas Escrituras. Ambos reconhecem isso um do outro. O que Paulo condena aqui na atitude de Pedro foi o fato dele ter feito aquilo que de forma alguma Cristo faria, ou o Evangelho faria. Tipo, Pedro, ele fez algo que afrontou o Evangelho. Essa atitude de Pedro aqui foi uma atitude afrontosa, porque de maneira extraordinária Pedro, ele levanta, né? Porque ele estava com medo dos judaizantes, ele levanta de perto dos gentios e vai ficar com os judeus de um lado, gentios de outro. Essa história é até interessante, porque a gente pode lembrar também do escrito de 1 Coríntios capítulo 11, né, do versículo de número 27, de quando ali se trata da ceia, né, de quando alguns irmãos, eles chegavam na igreja para ceiar, chegavam no ambiente para festejar, e tinha alguns que ficavam comendo a melhor parte e deixavam migalhas para alguns, ou alguns ficavam desfrutando do melhor e deixando os irmãos mais pobres sem ter nada do que comer. Então, só que ali era uma atitude condenável em um quesito social, né? Aqui é mais um quesito de cultura, né? Um quesito racial. Alguns, eles olhavam para os gentios e falavam assim: esses são pecadores, então eles são indignos de andar conosco, né? Era como se ele estivesse olhando dessa maneira. Por isso que é uma atitude condenável, né? Por isso que é uma atitude condenável. Quando Paulo olha para Pedro e ele vê que Pedro ele se afasta por medo do que os judaizantes iriam dizer, imediatamente Paulo já fica meio que irado e chega para ele e fala assim: olha, isso que você está fazendo não é correto, né? A Bíblia vai ser bem clara que a correção pública é um método muito bom, é uma vacina muito boa, é uma vacina eficaz, eu diria. A correção pública, ela é uma vacina eficaz. Obviamente que existe algumas situações que são tratadas de forma secretas, mas nesse quesito aqui, que afronta o Evangelho, que quebra algumas doutrinas do Evangelho, de fato deve ser tratada de forma pública, por um motivo. Primeiro motivo, para que os irmãos não executem, né? Para que os irmãos não façam.
Paulo, ele corrige Pedro ali naquela maneira, primeiro para os irmãos gentios e para os irmãos judeus olharem uns para os outros e falar assim: nós não devemos fazer isso. Eu não devo tratar o Edgar de uma forma só porque ele pensa diferente de mim. Eu não devo tratar o Edgar de uma maneira só porque eu venho de uma cultura diferente da dele. Isso é muito fervoroso, isso é muito grandioso, porque esse assunto ele deve ser tratado. Nós não podemos desdenhar dos nossos irmãos. Nós não podemos virar as costas para os nossos irmãos. Aquilo que Pedro fez ali foi uma covardia com os irmãos gentios. Ele olhou para eles e é como se ele olhasse para eles e falasse: indignos da minha presença, indignos de estar conosco, judeus. Os da circuncisão, eles se afastaram dos gentios pelo fato deles não executarem as leis. E nisso Paulo afronta Pedro. E ele continua dizendo, né? Quando ele começa a afrontar, ele fala assim: olha, você é judeu, mas vive como gentio. E não vive como um judeu. Entre nós aqui, você não está vivendo como um judeu. Talvez estava tendo lá um churrasco, talvez estava tendo uma carne de porco, e Pedro estava lá comendo, tomando vinho, quem sabe. E de repente os irmãos, que alguns vão dizer que não eram irmãos da parte de Tiago, e sim alguns de fato judaizantes mesmo, que queriam impor a circuncisão, eles começam a olhar de forma... Pedro, ele temeu que esses irmãos começassem a olhar para ele de forma errada, né? Pedro, temendo os errados, ele acaba afligindo aqueles que estavam no caminho certo. Pedro, ele com medo dos irmãos, dos judaizantes, né? Ele acaba ferindo, magoando, eu diria dessa maneira, magoando os irmãos gentios. Porque era como se ele tratasse ele como se fossem menores, né? E nós vamos ter lá na carta de Romanos, capítulo de número 2, se não me falha a memória, ali no verso 11 e 12, onde trata-se de que Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Não importa se a pessoa ela é branca, se ela é negra, se ela tem o cabelo afro, se ela tem o cabelo liso, não. Deus, ele chama todas as pessoas de todas as culturas ao arrependimento. Isso é algo muito, muito extraordinário. Eu quero que os irmãos entendam aqui que Pedro, ele não tomou uma conduta teológica correta, né? O que Paulo condena aqui, Paulo, ele não está condenando Pedro. Ele não está falando que Pedro é um herege. Ele não está falando isso. Ele está apenas condenando uma conduta errada, que por meio dessa conduta pode ser que alguns irmãos teriam se entristecido ao ponto de querer se afastar da fé. Poderiam ter se enfraquecido na fé por ter sido tratados como menores do que os outros. Isso é muito extraordinário, porque o método que Paulo usa para corrigir Pedro não é em nenhum momento um método que Paulo ele olha para Pedro e fala assim: eu sou melhor do que você porque eu não estou fazendo isso. Ele apenas trata uma conduta errada de Pedro. Tanto que no versículo 11 ele vai dizer: olha, eu enfrentei ele face a face, porque por causa de uma conduta, de uma atitude condenável. Era uma atitude condenável. Por que era condenável? O primeiro, ela poderia machucar os irmãos. Mas ainda, ela quebra alguns princípios da doutrina do Evangelho. Tendo esses dois pontos em mente, Paulo imediatamente corrige Pedro publicamente. E sabe qual que é o mais interessante? O que mais me comoveu nisso aqui foi que Paulo, em momento algum, ele respondeu ele falando assim: eu sou apóstolo, eu andei com Jesus, você não. Em momento nenhum a gente vê Pedro dar uma contra-resposta àquilo que Paulo ele trata, ele confronta, né? Nos dias de hoje, se nós chegamos para um irmão que falou algo de errado,
É perigoso o irmão ele até ficar com raiva, né? Criar algum tipo de ódio de nossas caras por uma conduta condenável, né? Nos dias de hoje ficou comum eu virar para vocês e falar que vocês são o centro do evangelho. Eu virar para vocês e dizer que vocês são um ponto fraco de Deus. Em uma geração atual é comum pessoas dizerem que se Jesus estivesse no Éden ele teria pecado. E pessoas aceitam isso e dão glória a Deus e aplaudem, né? Era como se colocasse esse fundo que estivesse tocando aqui, né? E se eles narrassem aqui e falassem batatinha quando nasce, lágrimas sairiam dos nossos olhos. Porém, ao confrontar Pedro, em momento algum Pedro ele olhou para Paulo e falou: você está errado. Não, ele assumiu. Pode ser que ele assumiu o erro. Ele falou assim: velho, de fato eu errei. Isso é uma postura de um crente verdadeiro, de um crente convertido. O verdadeiro cristão convertido, ele não se acha o melhor de todos. Ele não se acha o melhor na teologia, o melhor na doutrina. Porque a doutrina de Pedro aqui em relação ao evangelho, excepcional, irmãos. Pedro, ele foi aquele que abriu a porta do evangelho para os gentios. Porque em sua primeira pregação, já haviam-se ali 3.000 almas convertidas. Lembram lá, meus amados irmãos, no capítulo 7 de Atos, quando temos lá o martírio de Estevão. Aqueles irmãos que se expandiram pelo mundo, eram irmãos que ouviram o sermão de Pedro. Pedro, em Atos capítulo 10, ele pregou a Cornélio. Ele não só pregou, como contemplou o agir do Espírito Santo nessas pessoas. E posteriormente ainda testemunhou em Jerusalém, dizendo: de fato, o nosso Senhor Jesus Cristo, de forma alguma exclui os gentios do plano de salvação, do decreto da salvação. De forma alguma o nosso Senhor Jesus Cristo fez tal coisa. E sim, Ele os abraçou. Ele os abraçou. A doutrina de Pedro aqui, em sua teoria, está totalmente correta. Porém, a aplicação que Pedro fez na Antioquia foi uma aplicação condenável e digna de uma correção. Não existe nada melhor, meus amados irmãos, do que um irmão chegar ao outro e falar: cara, você errou nisso. Beleza, você errou, mas arrependa-se. E se você se arrepender, que agora nós te receberemos entre nós e comemoraremos, daremos glórias a Deus. 5 pontos Pedro quebrou. 5 pontos da doutrina do evangelho Pedro quebrou ao fazer tal atitude, ao tomar tal atitude. Olha só, irmãos, o que uma atitude faz. 5 pontos, 5 doutrinas do evangelho. Primeira doutrina, versículo 15 ao 16, justificação pela fé. Os judaizantes achavam que para ser salvos, que para ser justificados diante de Deus, eles deveriam executar a lei mosaica e também atribuir a eles a sua dieta. Versículo 17 e 18, a liberdade da lei. Com tal atitude, é como se Pedro olhasse para eles e falasse assim: para vocês serem salvos, vocês têm que executar a lei, vocês têm que voltar à prisão da lei. Quarto ponto, versículo 19 ao 20, o evangelho. Aquele que está aberto aos gentios e aos judeus. Ali, naquela atitude condenável de Pedro, imediatamente, é como se ele falasse assim: o evangelho é exclusivamente para aqueles que executam as obras da lei e creem em Jesus pela fé. Versículo 21, a graça de Deus. Se a salvação, se a justificação foi imposta segundo as obras da lei, Cristo morreu inutilmente. Este é o versículo 21. Esse é o versículo 21, meus amados irmãos.
se de alguma maneira, se tiver algum ponto na lei que nos justifica diante de Deus, Cristo morreu inutilmente, o sangue foi derramado inutilmente, o madeiro foi feito de forma inútil, Cristo nasceu com um propósito inútil. Aqueles que afirmam que nós devemos executar forças nossas, força humana, para adquirir justificação diante de Deus, para adquirir algo diante de Deus, esses que afirmam tais coisas, meus irmãos, podem considerá-los inimigos do Evangelho de Deus, são inimigos da cruz de Cristo, pois assumem que as suas forças são maiores do que a cruz de Cristo. E a salvação, ela não necessita da lei para sermos justificados diante de Deus. Apenas necessariamente precisamos na fé no Filho de Deus. Meus amados irmãos, como que Abraão ele foi salvo? Em Hebreus capítulo 11, se não me falha a memória, quando vai se tratar sobre a justificação dos heróis da fé, um dos primeiros a ser citado é Abraão, pai da fé. Porque se não havia lei, Abraão é 400 anos antes de Moisés. Se não havia lei, se não havia Deuteronômio, se não havia Levítico, se não havia os 10 mandamentos, me respondam como que Abraão foi salvo? Como que ele foi salvo? Como que ele foi justificado diante de Deus? O que foi imputado como justiça diante de Deus para a salvação de Abraão foi apenas a fé de que a partir dele viria uma grande nação. Foi na fé que através dele viria que seria chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Foi na fé do texto que diz em Isaías 9, versículo 6: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é o Deus que nós anunciamos, meus amados irmãos. Esse é o Cristo que nós anunciamos, o Cristo ressurreto, aquele que as Sagradas Escrituras testificam dele, aquele que pisou sobre a cabeça da serpente. Ele é aquele que andou sobre o mar. Ele é aquele que dormia tranquilamente diante da tempestade. Ele é aquele que, como vai dizer Pedro em sua epístola, é a pedra angular da igreja. Ele é aquele que, ao dizer à mulher samaritana, ele olha para ela e diz: olha, você me dá água comum, você me dá água normal, mas eu tenho a água da vida. Ele é aquele que chega diante dos outros demais irmãos e diz assim: eu sou o pão da vida. Ele é aquele que em João capítulo 11 vai dizer, se não me falha a memória, João 10, eu sou o bom pastor. Ele é aquele que foi prometido por Deus. É dele que nós testificamos. E é isso que Paulo está defendendo. Uma atitude condenável, ela pode gerar uma divisão tão grande dentro da igreja, tão grande dentro dos irmãos, ao ponto de alguns se afastarem da fé. Nós devemos agir, irmãos. Nós devemos agir. Essa conduta condenável de Pedro, como eu falei, ela é uma conduta que deve ser corrigida publicamente. Tiago vai falar isso: corrijam os irmãos publicamente, para que os outros não executem aquilo que foi feito.
Isso é uma verdade, meus amados irmãos, isso é uma verdade. Existem pecados que são particulares e devem ser tratados de formas particulares. Mas quando se trata da fidelidade do Evangelho e da motivação inabalável de nossa fé, sim, irmãos, devemos corrigir publicamente. Primeiro, para que todos saibam que tal conduta, que tal atitude é errada e não executem. 2, para que todos fiquem firmes, sem temer algum outro evangelho que não seja o evangelho que neste momento eu vos anuncio, o evangelho de Cristo, o evangelho do reino, o evangelho da salvação eterna. No capítulo 15, até o versículo 21, Paulo ainda vai dar um desfecho para o argumento. Ele ainda vai dar um desfecho para o argumento. Versículo 15: nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios. Essa linguagem aqui é a mesma linguagem usada em Lucas capítulo 15, quando fala que e vinham os judeus e viam ele sentando com pecadores e publicanos. Aqui Paulo ele não está falando que ele não é um pecador, pelo contrário, ele está se incluindo. Ele está se incluindo. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pela obra da lei. Estamos falando aqui de homens estudados. Estamos falando aqui de um homem que era um judeu excepcional, que para ele a perseguição da igreja era uma forma de servir a Deus, que para ele o assassinato, o degolamento de cristãos era uma forma de glorificar a Deus. Mas um dia, meus amados irmãos, em que este mesmo que vos fala na carta de Gálatas estava indo a caminho a Damasco, montado em um cavalo sobre uma guarda, ele teve um encontro com aquele que é o Cristo ressurreto. E nesse encontro, a primeira coisa que Cristo faz ao encontrar-se com ele é falar assim: Saulo, por que você me persegue? Primeira coisa que eu creio aqui que aconteceu com Paulo, ele foi afrontado. Ele foi afrontado. O evangelho que não afronta, o evangelho que não nos tiram da zona de conforto, um evangelho que não mostra quem somos diante de Deus, que não mostra o estado da nossa depravação, é um falso evangelho, é um outro evangelho, e esse conduz à perdição. Se a pessoa ela anda com um pensamento da seguinte forma: olha, eu sou mau, eu faço coisas erradas, e eu subo aqui dizendo para vocês que vocês são bons, que vai dar tudo certo, é a mesma forma que eu estivesse anestesiando o seu caminho para o inferno. Se o pregador não subir aqui, meus amados irmãos, com o intuito de vos confrontar biblicamente, apresentando o Cristo ressurreto e a justificação mediante a fé nele, de fato, meus amados irmãos, no dia da trombeta de Cristo, o inferno será o lar desses. Eles não serão reconhecidos como ovelhas, e sim como bodes. E a esse será dito: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Versículo 17: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Versículo 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui transgressor.
A doutrina da justificação pela fé, ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, ela é um divisor de água entre o cristianismo e as demais religiões. Segundo ponto, é um método que Deus determinou para a salvação dos que creem através da loucura da pregação. Como vai dizer no início ali de 2 Coríntios, de 1 Coríntios, na verdade. Olha que extraordinário, meus amados irmãos. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A lei, meus amados irmãos, ela serve como se fosse um professor, ou ela é usada, ela foi usada e ainda é usada como se fosse alguém que exortasse, na seguinte maneira, de que mostrasse quem nós somos diante de Deus. A lei, ela serve para isso. A lei mosaica, ela expõe o caráter perfeito de Deus. Deus não faz nada daquilo que está escrito naquela lei, porque aquele é o caráter perfeito de Deus. É Deus mostrando para o homem assim, ó, essa aqui é a minha lei, esse é o meu caráter, e vocês não se enquadram aqui, porque vocês cobiçam a mulher do próximo, porque vocês desejam os animais do próximo, porque vocês são presunçosos, desejam ser maiores do que os outros. A lei, ela serve como um alerta de que somos inimigos de Deus e de que necessitamos de um arrependimento bíblico, de um arrependimento pelo Espírito Santo, e necessitamos de um evangelho que é voltado para as Sagradas Escrituras. Verso 19. Porque eu, mediantemente a própria lei, morri para a lei. A lei é perfeita, diante dela eu estou morto. Diante dela eu estou morto. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. A justificação pela fé, meus amados irmãos, é você olhar para a cruz de Cristo e atribuir nela os seus pecados. A justificação pela fé, meus amados irmãos, é nós olharmos para a cruz de Cristo e atribuir a ela a nossa salvação. A justificação pela fé, meus amados irmãos, é nós olharmos para o sangue derramado e olhar e falar assim: se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, se não fosse a sua mão inabalável, se não fosse os seus decretos, nós estaríamos perdidos e destinados ao inferno eterno. Se não fosse por Jesus Cristo, meus amados irmãos, quem afirmou a você, quem disse para você que é possível um cristão genuíno, piedoso, bondoso, filho de Deus, ovelha de Cristo? Quem afirmou a vocês que um desses pequeninos, como vai dizer a Sagrada Escritura, em algum momento da história havia-se de perder a sua salvação? Pois tais que afirmam tais coisas negam a cruz de Cristo. Pois tais que afirmam tais coisas é como se crucificassem Cristo de novo. Pois o Filho de Deus, ele foi revelado. Pois o Filho de Deus, ele foi entregue na cruz do Calvário. E a ressurreição e o convencimento, mediante a fé, segundo a graça, na cruz de Cristo, somos salvos. E isso nos garante salvação. É essa a esperança. A justificação, ela não funciona como a santificação. Você é justificado e ponto. É como se nós estivéssemos em um tribunal e a escolha do juiz e o decreto do juiz fosse justificado e não culpados.
Eu concordo com Hernando Dias Lopes quando ele vai falar sobre isso. É como se estivéssemos aqui no tribunal, Deus olhasse para nós como se nós tivéssemos cometido um homicídio, porque o pecado ele não passa disso, é um pecado para a morte. Nós pecamos contra Deus, quebramos a lei moral de Deus, dignos do inferno, dignos da condenação eterna. O Senhor apresentou graça para conosco, e esta graça ela foi imputada mediante Cristo. Isso é extraordinário. Estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Essa afirmação de Paulo, ela é extraordinária, porque Paulo ele vai olhar para a cruz de Cristo e vai falar assim: olha, eu não tenho mais prazer neste mundo, eu não tenho mais vontade de viver neste mundo. Estou crucificado com Cristo. Eu olho para a cruz de Cristo, necessito-me de assumir essa responsabilidade. É um convite irresistível. É um convite irresistível, porque Paulo ele olha para a cruz de Cristo e ele vê o seu estado. Olha, era para mim estar naquela cruz, era para aquela condenação vir sobre mim. Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele olha e fala assim: Pai, aparta de mim este cálice. O que vocês acham que era aquele cálice que Jesus pediu para que fosse apartado? E sim o cálice da ira de Deus vindo sobre o Filho, o cálice da separação entre o Pai e o Filho, que nunca na eternidade houve. Mas para a salvação dos justos, dos justificados por Deus, mediante o sangue de Cristo, para a salvação desses pequeninos, para a salvação dessas ovelhas. Prove a Deus sentir prazer na morte do Filho. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora eu tenho na carne, ou seja, eu vivo agora, eu vivo em prática, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, e a si mesmo se entregou por nós. Se nós demonstrasse alguma vontade diante de Deus, a única vontade, poderia Deus dar 1 milhão de oportunidades. Poderia Deus dar 1 milhão de oportunidades. Em todas nós negaríamos. Em todas nós preferiríamos o pecado, o adultério, a prostituição, a lascívia, o roubo, o homossexualismo, a corrupção, a mentira, a fofoca. Em todas nós preferiríamos isso do que nos arrepender de fato. Por isso, Deus ele não nos deu uma oportunidade, Ele nos deu Cristo, Ele nos deu o Senhor, e Ele mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, veio e morreu por nós. Jesus morreu por você, e por isso arrependa-se hoje dos seus pecados. Jesus não era um homem qualquer, Ele era o próprio Deus encarnado, que te amou de tal maneira que se entregou na cruz do madeiro. A condenação que veio sobre Cristo era para vir sobre nós. A justificação pela fé, meus amados irmãos. Primeiro, que fé não é algo que vem de nós, é um dom de Deus. A justificação é eterna, e a santificação é um processo. E Deus ele nos concede tais coisas, ainda que estejamos fracos, ainda que caíssemos em pecado, ainda que continuaremos errantes, porque existe uma
uma coisa interessante nessa questão da justificação pela fé é que ainda, mas ainda não. Vocês estão justificados, mas ainda não são santos o suficiente. Ainda não estão totalmente santificados. A justificação, ela é confirmada e a santificação é um processo. Mas Renan, o que me garante, o que me confirma que eu sou justificado diante de Deus? Primeiro ponto, Cristo morreu por você. Ele derramou o seu sangue por você. Ele ressuscitou por você. Segundo ponto, se você deseja negar sua carne diariamente, se você deseja diariamente matar você mesmo, ou como diz o próprio Cristo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Se diariamente tem esse desejo fervoroso no seu coração, em sua alma, queimando como uma sarça que queima, ou como diria o próprio texto do Antigo Testamento, que os ossos ardiam, pelo anúncio da palavra, pelo negar-se a si mesmo. Se todos os dias isso acontece com você, você é um justificado diante de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho, o Evangelho da palavra de Deus, o Evangelho da salvação. Analise tudo segundo as Escrituras. O grupo do não julgueis agora se corrói ao ver Paulo, o próprio apóstolo Paulo, chegar face a face de Pedro e falar: você errou. Sabe por que eles não teriam direito de dizer não julgueis? Sabem por que eles não teriam o direito de dirigir tal palavra às Escrituras? Porque este julgamento de Paulo foi um julgamento segundo a reta justiça. A justiça que nos é imputada mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos colocassem de pé. Tenho 3 breves aplicações. Primeiro, o pecado público deve ser corrigido em público. Segundo, somos justificados mediante a graça pela fé em Jesus Cristo. Guarde isso em seu coração. E terceiro, a vida do crente na terra deve ser voltada para Cristo. Por uma vez mortos para o mundo, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Vivam para Cristo. Você não precisa de fazer nada para ser salvo. Não precisa de fazer nada. Talvez eu esteja pisando em ovos, mas uma das intenções que eu vejo quando o Tiago fala que a fé sem obra ela é morta, é quando nós também negamos a cruz de Cristo. É quando nós também negamos a obra da cruz de Cristo. Também devemos fazer boas... Eu não estou falando aqui, meus amados irmãos, que nós também não devemos trabalhar, que nós não devemos ser piedosos, que nós não devemos ajudar uns aos outros. Pelo contrário, isso é uma afirmação que somos justificados por Deus. Mas que a obra de Cristo ela é suficiente. E se Cristo não for suficiente, nada mais será. O inferno será o nosso lar. Arrependei-vos. Que venhamos nos arrepender hoje, porque a vida é um sopro. Ou Jesus pode voltar agora, ou podemos sair ali fora e morrer de alguma maneira. Arrependamos hoje, arrependamos agora, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado, Deus.